Agradeço a presença de todos e todas. O meu nome é Mariana Maia e faço parte do Gabinete de Apoio à Vítima Sénior. Esta resposta surgiu no âmbito do projeto apresentado à SIG, cujo objetivo era criar uma resposta capaz de apoiar a população sénior naquele que é considerado um dos maiores flagelos da nossa sociedade. Aproveito o momento para agradecer o excelente trabalho que tem sido desenvolvido por parte dos técnicos, dos investigadores e das investigadoras e todos aqueles e todas aquelas que, direto ou indiretamente, contribuem no combate da violência contra a população sénior. Em nome da Amargaia e do Gabinete de Apoio à Vítima Sénior, gostaríamos de agradecer à Sra. Secretária de Estado da Igualdade e Imigrações, Dra. Isabel Rodrigues, e à Dra. Paula Caldas, em representação da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, mas também em representação da Sra. Secretária de Estado. Agradecer também a presença do Sr. Vereador Dário Silva, em representação do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gaia. Agradecer também ao Presidente do Conselho Diretivo da Amargaia, Engenheiro Manuel António Ribeiro, e à Coordenadora do projeto Saber Amar Mais, Dra. Ana Soares. Muito nos honra também a presença do Sr. Presidente da Junta de Sarzedo e Pozinho, Sr. João Moraes, também Presidente da Assembleia da Amargaia, o Sr. Presidente da União de Freguesias Grijó e Sermundo, o Dr. César Rodrigues, e o Sr. Presidente da União de Freguesias Sandim, Olival, Louver e Costuma, Sr. Manuel Azevedo. Agradecemos a presença e disponibilidade de todos os oradores convidados para enriquecer este dia de discussão sobre este flagelo que nos assola. Agradecemos e que queremos também apresentar este projeto, que não seria possível sem a dedicação e entrega de todos os técnicos e técnicas do projeto, a quem também agradecemos a presença e disponibilidade. Por último, agradecer aos órgãos de comunicação social presente. Sem mais demoras, vamos dar então início ao seminário subordinado ao tema O Amor que nos Prende, reflexão sobre a violência na população sénior. Passo então a palavra à Dra. Paula Caldas. O amor que nos prende ainda é mais difícil e se aplica melhor quando estamos a falar de violência de filhos para pais ou para mães. Como devem calcular, tomar uma decisão de sair de uma relação abusiva, e às vezes estamos a falar de uma relação de 1, 2, 3 anos, sair de uma relação abusiva de 40 anos, 50 anos, não é propriamente fácil. Aliás, não é nada fácil. E estamos a falar de pessoas que, em termos de autonomização, ao saírem da relação, se veem também muito frustradas, não é? Portanto, e a questão das casas-abrigo é uma das respostas que existe para vítimas de violência doméstica, mas que nem sempre, ou quase nunca, se aplica a vítimas de violência doméstica a pessoas de idade mais avançada. Vila Nova de Gaia não escapa a esta situação, ou seja, nós temos cerca de 1/3 da população com mais de 65 anos. E isso significa que nós não estamos imunes e passamos a ter também alguns, ou eu diria quase todos, esse tipo de problemas que esses países que já enfrentam há mais tempo do que nós. Eu acho que não deve haver aqui, e sobretudo aquelas técnicas, eu sei que estão aqui algumas da empresa municipal da Gaiurb, que estão afetas mais às urbanizações, os empreendimentos sociais do município. Eu tenho a certeza absoluta que provavelmente não deve ter havido uma sequer, ou serão muito poucas aquelas que nunca se viram confrontadas com famílias com pais que viviam até razoavelmente e que por dificuldades dos filhos, financeiros dos filhos, os acolheram nas suas habitações e que agora se veem na iminência de serem expulsos pelos próprios filhos porque, entretanto, eles passam a ser um estorvo. Ou certamente também já tiveram certamente atendimentos em que durante muito tempo até foi conveniente viver com os pais porque a pensão era um bom complemento para as despesas familiares e que a determinada altura, por diminuição dos rendimentos dos pais ou por uma necessidade que os mesmos tenham, ou porque efetivamente eles têm que passar a gastar mais dinheiro com medicação ou com outro diverso, passam a ser um estorvo e a partir daí passam a ser também um foco de problema que eles querem livrar a qualquer custo. A Amargaia é uma instituição sem fins lucrativos, é uma instituição que tem como objeto social o desenvolvimento local e entendemos que faz parte do desenvolvimento local, como é óbvio, questões como estas, ou seja, não há desenvolvimento possível, não há desenvolvimento nenhum se as pessoas, se os cidadãos tiverem uma qualidade de vida mínima, ou seja, quando digo mínima, com dignidade, com direito, com oportunidades
e o propósito da instituição, entre outros, é este. Ou seja, nós apoiamos o setor social e, por acaso, um dos projetos do qual a instituição dá resposta é a violência ao idoso, através do Gabinete de Apoio à Vítima Sénior, um projeto que é financiado, como diz a doutora Paula, pela SIG, e para além deste temos um outro projeto, que é o projeto Escolhas, que tem a particularidade de dar apoio a pessoas desfavorecidas, colocando aqui um patamar de inclusão de pessoas das mais variadas raças, etnias. Penso que posso partilhar a apresentação, portanto vou tentar fazê-lo. Não trazendo nenhuma estatística em particular ou não produzindo aqui uma designação de uma entidade em particular, uma certa síntese daquilo que tem vindo a ser produzido dos dados de algumas destas entidades, referem que as vítimas tendem a ser, muitas das vezes, mulheres, pessoas que estão sozinhas, que estão casadas, mas que muitas das vezes também estão dependentes do seu cuidador, que pode ser o esposo, com alguma fragilidade no estado de saúde. Pode acontecer isto em qualquer idade, e não é raro nós encontrarmos também, nomeadamente na pessoa cuidadora, alguma associação a comportamentos aditivos. Entre os fatores de risco, como vamos ver mais à frente, há o facto de alguns destes agressores viverem em contexto familiar, estas vítimas serem efetivamente vítimas muito dependentes, até do ponto de vista emocional, mas não só, podendo, por causa disso, estar num estado de maior vulnerabilidade. Esta dependência e o facto de, às vezes, estes cuidadores terem alguma associação a comportamentos disruptivos aumenta, se quisermos, aqui o nível de risco. Porquê é que temos alguma dificuldade na identificação destes casos? Por um lado, por aquilo que disse há pouco, que é algumas vítimas têm ou sentem alguma dificuldade em reconhecer alguns sinais e a admitir que estão num processo que já é um processo de vitimação. Não esquecer também que há situações em que a fragilidade da saúde destas pessoas acaba por conduzi-las também a uma situação de maior vulnerabilidade do ponto de vista de saúde física e de saúde mental, e, portanto, isto também condiciona muitas das vezes o pedido de ajuda. O desconhecer também estas situações e os seus direitos, o estar isolado socialmente, e sabendo nós que é este um fator de risco para muitas das situações de vitimação, e a dependência, como vimos há pouco, dos cuidadores, muito, sobretudo ao nível, às vezes, do cuidado físico, de higiene, mas também, às vezes, em termos das questões económicas e afetivas. Quando nos fala nesta questão da dependência e do prestador de cuidados, é extremamente importante. Eu costumo dizer que eu sou profissional de saúde, não sou um agente qualquer na parte de punir quem quer que seja. E isto dou-vos o exemplo porquê? Porque muitas das vezes nós somos muito ágeis na nossa parte clínica, culpabilizarmos a família, culpabilizarmos o prestador de cuidados. Mas o que temos de ter noção é que há uma grande sobrecarga na prestação de cuidados. E eu costumo utilizar muito esta expressão, há um provérbio árabe que também é fantástico, tenho um dedo apontado, mas estão 3 virados para mim. Nós temos que refletir do que é prestar cuidados a uma utente, por exemplo, com uma demência severa, diariamente em casa, se não causa ou se não origina realmente sofrimento severo à família, e cabe a nós, naturalmente, também proporcionarmos respostas na comunidade de forma a descansar aquele prestador, de forma a evitar que naturalmente aquela sobrecarga seja um fator de risco para a questão da negligência ou de outro tipo de maus tratos. É extremamente importante que nós tenhamos esta questão, que é extremamente importante. Outras dificuldades também para reconhecer a violência é também da parte do próprio agressor, quando ele nega, que naturalmente como a própria vítima, a questão do isolamento e a questão do fracasso, muitas das vezes originado por esta questão deste exemplo que eu vos disse. Também esta questão das dificuldades resultantes dos nossos profissionais. Eu posso vos dizer que há muitos profissionais de saúde que não consideram a violência como um problema de saúde.
em pleno ano onde estamos. E isto é que nos faz refletir. Ainda estamos muito concentrados no modelo biomédico, esquecemos que temos que aplicar o modelo biopsicossocial e a violência é, sem dúvida, um problema de saúde quando ela nos é retratada. A partir do momento que a polícia intervém, tem que ser aberto um inquérito, um processo crime, entre aspas. Porque nós temos que trabalhar com base na lei. Não quero que também pensem que um processo crime é a coisa pior do mundo, não é? É para aferir a verdade da situação, que nos traz algumas limitações, mas traz-nos um conjunto de outros instrumentos e formas de trabalhar que nos permitem chegar ao ónus da situação. Claro que nem sempre a verdade é que todos nós esperaríamos, moralmente ou até tecnicamente. Tecnicamente nem tanto, porque há um escrutínio mais pormenorizado. Mas trabalhamos nesta rede. Trabalhamos com as pessoas que estão lá no momento. Estava ali nos corredores a falar com os colegas de um curso de formação que tiramos e da reinserção social, depois se elas quiserem falar também podem partilhar, e é outro dos casos práticos que eu queria vos trazer. Muitas vezes temos a necessidade de contactar a linha 144, como devem saber, não é? Uma linha de emergência. Os instrumentos, as instituições, nós temos tudo. Não pensem que estamos atrasados a nível europeu. A Convenção de Istambul também trouxe-nos muitas outras particularidades. A Lei 112 e outros aditamentos a esta lei, mesmo de direitos e deveres das próprias vítimas e das estruturas. Temos as fichas de avaliação de risco, que também já foram ditas, mas o meu colega vai certamente falar sobre isso. E temos também toda esta evolução foi com base, como começou o Congresso ou o Seminário, com o conhecimento científico. Que ninguém diga e nem pense o contrário, que nós não precisamos uns dos outros. Precisamos do conhecimento científico para nos poder dotar de melhores competências, até de melhores capacidades para dar uma resposta integrada e efetiva com todos estes nossos intervenientes. Só que eu, como polícia, como coordenador de uma equipa, tenho que perceber qual é o tempo da polícia, que não é o mesmo tempo da área social, que não é o mesmo tempo da área judicial. E é isso que às vezes nós confundimos um bocadinho. Cada um tem o seu tempo, e muito menos é o tempo da vítima. Também a questão da reprodução intergeracional de violência familiar queria destacar um fator que cada vez mais é estruturante na explicação do fenómeno de abuso de idosos nas nossas sociedades e que tem a ver com o plano das representações sociais, sobre o que é ser velho e sobre o próprio processo de envelhecimento. E, portanto, está cada vez mais na ordem do dia, quer em termos da discussão da academia, como também no plano dos agentes políticos, trabalhar-se então este fator, o idadismo, não é? Portanto, do conjunto de preconceitos, estereótipos e discriminação com base na idade, e neste caso que estamos a estudar é com base na idade avançada, e uma destas formas de idadismo é de facto uma representação das pessoas de idade mais velhas como um grupo homogéneo, quando na verdade temos de perceber que as pessoas não envelhecem todas a um mesmo ritmo biológico e social, e quando falamos em grupo pessoas mais velhas, na verdade ele é um grupo muito heterogéneo e este será sem dúvida um dos pontos que a própria Organização Mundial de Saúde define como central e como ponto de partida para o combate da violência sobre as pessoas mais velhas. O porquê desta discriminação em relação a este grupo populacional parte particularmente com o fato de haver uma valorização da juventude nas nossas sociedades, uma exaltação da individualidade e da independência, e por isso as pessoas mais velhas são vistas como pessoas que exigem cuidados e também, por um lado, vivemos numa sociedade em que há uma forte valorização da relação e da vinculação das pessoas ao mundo ativo, e as pessoas mais velhas, como reformadas, estão de facto desconectadas desse mundo ativo. Negligência e abandono, muito comum, mas como fazemos isto? Já houve uma tentativa parlamentar para criminalizar o abandono dos idosos nos hospitais. Como é que fazemos? Vamos prender os filhos que têm as suas vidas? Como é que se faz? Porque não é vir aqui, minhas senhoras e meus senhores, e falar só do que achamos que está errado. Também era interessante vir aqui e ouvirmos algumas soluções. Nós não sabemos tudo. Nós sabemos que isto existe.
como é que nós podemos ajudar o nosso sistema de justiça e o nosso sistema político a tomar decisões para ajudar esta comunidade a tomar decisões. Como é que podemos ajudar as pessoas? Qual é a melhor solução possível? Tentou-se criar uma comissão, tal como existem as comissões de proteção de crianças e jovens, as comissões de proteção para idosos. Ficou publicada uma intenção da Assembleia da República de criar essas comissões. Onde é que elas estão? Negligência e abandono é muito preocupante. Nós hoje em dia ouvimos as forças de segurança a serem chamadas porque há um odor nauseabundo num determinado foco habitacional e quando se arromba a porta, o que é que nós descobrimos? Uma pessoa idosa morta há 2 semanas. Que mal terá feito ela para que ninguém quisesse saber dela durante 2 semanas? E a violência doméstica. Sim, existem os crimes maus tratos e existe a própria violência doméstica dentro dos idosos. Nós podemos maltratar idosos num contexto de violência doméstica, desde que o agressor coabite com a pessoa vítima, e se esta vítima for, em razão da sua idade, incapaz de se opor ou de resistir, pelo seu estado, pela sua especial fragilidade, ela pode ser vítima de violência doméstica. A condição sine qua non é o agressor, a pessoa agressora, viver com a vítima. Em 2001, nos censos, em cada 100 jovens de 0 aos 14, haveria 70 pessoas com mais de 65 anos. Em 2011 houve aqui um cruzamento, em cada 100 jovens tínhamos 100 pessoas idosas. Hoje, em 2021, no ano passado, nos censos de 2021, em cada 100 jovens, dos 0 aos 14, temos 167 pessoas com mais de 65 anos. É uma população envelhecida, todos nós sabemos disto. Não me espanto que daqui a 20 anos escolas de hoje transformem-se em respostas sociais à pessoa idosa. Já se verifica, não só no interior do país, como em Gaia, muitas escolas primárias deram lugar a apoios a maiores de 65. E é isso que nos traz cá. E como é que uma nota só de manhã, dos oradores, dos colegas que muito bem estiveram presentes hoje de manhã, o Dr. Rui Dionísio dizia, e eu concordo na íntegra, é a prevenção. Para mim o essencial e a nossa função que hoje me traz cá é revelar, mostrar a todos que todos são essenciais na prevenção. Mais do que no processo de crime, nós todos temos um papel essencial e determinante na prevenção. Vou passar aqui a explicar-vos um bocadinho como é que funciona o Gabinete de Apoio à Vítima Sénior. Este é um projeto pioneiro, está em funcionamento desde janeiro de 2020 e nós sentimos esta necessidade. Como eu disse há bocado, a nossa Rede Nacional de Apoio à Vítima de Violência Doméstica tem feito um trabalho ao longo dos anos muito bom. Já não se encontra aqui a representante da SIG, mas acho que também a SIG temos que dizer, tem feito um trabalho muito de excelência nesta melhoria das condições. Acho que neste momento trabalhamos bem e começa a haver a necessidade de fazer especificidades. Já existem casas-abrigo para mulheres vítimas com perturbação mental, já existem casas-abrigo para mulheres vítimas com deficiência mental, já existem casas para homens, casas-abrigo também para homens e, portanto, vamos alargando aqui o leque das especificidades. E, portanto, sentimos a necessidade de criar este projeto, tentar perceber como é que nós o podíamos moldar. Era óbvio à partida que ele não poderia nunca funcionar da mesma forma que as outras respostas de apoio à vítima, precisamente porque as especificidades também são outras. E, portanto, temos tido essas dificuldades e temos-las sentido e temos trabalhado nesse sentido de podermos colmatá-las. Como dizia o colega ao bocadinho da Gaiur, que tivemos aqui este processo, não é de todo fácil, tendo em conta, e isso será também falado no fim, mais ao fim, que a falta de respostas. Acho que é unânime que todos nós sentimos isto no nosso dia-a-dia. Seja para que lado nos viramos, a falta de respostas e a falta de recursos, todos nós sentimos isto. Na minha experiência, portanto, geralmente são idosas, portanto nós não podemos acolher homens, portanto só idosas, e pela minha experiência, aqui o agressor ou a agressora é filho ou filha, o que nos leva ao outro problema, que é gerir a ansiedade desta vítima na estrutura, não é? Portanto, porque como já foi aqui falado também várias vezes, é o filho, é a filha.
No fundo, está à espera que seja feita justiça, que seja aplicada alguma medida de coação, mas é o filho, é a filha. E que também o que vamos vendo é que muitas vezes acabam por também haver um abandono precoce desta vítima, do seu retorno a casa, porque acaba por perceber que não quer estar ali, que não quer ser acolhida, porque não quer fazer mal nem ao filho nem à filha, porque na realidade é mãe e tem de aguentar. Portanto, e acaba também pelo nosso trabalho, e entendia também aqui um bocadinho a colega que também já falou muito bem, portanto isto acaba quase por ser frustrante, portanto investir e depois a própria pessoa não querer, não aceitar, porque de facto sente que não pode de alguma forma falhar ao filho e à filha, porque é mãe, portanto e não é suposto isto acontecer. E também outra grande dificuldade que vamos percebendo no acolhimento é a própria pressão familiar. A população sénior, portanto, apresenta-se muito vulnerável pelas diversas fragilidades a que está sujeita, sem dúvida, e isso mesmo, o fenómeno da violência deve ser discutido, trabalhado, seja no aspecto da prevenção, seja na identificação das causas ou no encaminhamento e acolhimento das vítimas. Só através de um trabalho cooperativo, interinstitucional em rede, se podem alcançar respostas multifacetadas e multidisciplinares. Sem este foco processual, a intervenção no abuso está condenada a não ser eficaz, nem conduzir àquilo que todos queremos quando nos encontramos no terreno, a recuperação das vítimas, a recuperação dos agressores. Eu acho que é uma temática muito importante e que deve ser referenciada. Se falamos em vítimas, temos que falar também nos agressores, na recuperação das vítimas, mas também na recuperação dos agressores. É também necessário que se faça esta política proativa, porque a prevenção exige proatividade. E isto é uma palavra que tem que ser de força e de empenho. E, portanto, dizia recuperação dos agressores, em simultâneo com a apresentação de sinais evidentes de intolerabilidade relativamente à agressão. Hoje e sempre, o amor que nos prende aqui hoje é aquele que nos permite seguir o caminho da não-violência. Obrigada. É muito curioso que se fala muito na rede, na rede. E é importante nós termos a noção que a rede é fundamental, mas que tipo de rede é que nós temos? Se nós queremos apanhar carapau, não podemos ter uma rede muito larga, porque ele foge e cai-nos. E às vezes nós temos esta dimensão, existe a rede, mas com muitos buracos. Então as pessoas caem e ninguém fica naquela rede. E a rede não se interliga e não dá depois o objetivo que é fundamental que se pretende com esse objetivo da rede. Dizer-vos também que a Ordem dos Psicólogos tem vindo, desde sempre, desde a sua origem em 2010, muito atenta a todas estas dimensões, não só na violência na idade mais avançada, mas naquilo que são fenómenos de comportamento em que merecem aqui um olhar e que a ciência psicológica pode e tem que contribuir. Naturalmente temos a noção que efetivamente não é numa dimensão única que nós podemos fazer algo em função das nossas populações e como vocês também disseram aqui, a multidisciplinaridade é qualquer coisa que quase que nem é redundante falar-se porque sozinhos ninguém consegue fazer nada e a colaboração aqui também dos psicólogos nas várias equipas tem sido e é seguramente uma mais-valia. Dizer-vos também que embora se fale nesta violência no fim da vida, nós temos que ter a noção que efetivamente é onde acontece, mas como também já ouvi falar aqui hoje, e falava a doutora Helena também, a prevenção é fundamental. Nós não podemos só investir onde acontecem, nomeadamente estas tragédias. Temos que ser capazes de antecipar, e a Ordem tem feito aqui e dedica-se muito a este tipo de reflexão e de intervenção e de mudança de comportamentos, nomeadamente quando, por exemplo, tem aquilo que é um selo para as escolas saudavelmente. Porquê? Porque também nas escolas, como todos sabem, acontece violência e essa violência muitas das vezes pode ser perpetuada no decorrer do tempo, que vai ter uma tradução no final da vida destas pessoas. Então, perguntar-lhe como funciona o Gabinete de Apoio à Vítima Sénior e quais são as maiores dificuldades.
O Gabinete de Apoio à Vítima Sénior está em funcionamento, vamos começar pelas questões práticas, está em funcionamento de segunda a sexta, das 9 às 6, e tem também um contacto telefónico que está disponível 24 horas. Nós trabalhamos envolvidos com a rede, portanto o procedimento habitual são sinalizadas as situações de violência, nós avaliamos e, se necessário, encaminhamos para outras estruturas se não conseguirmos dar resposta, ou fazemos o acompanhamento e a monitorização da situação, até serem aplicadas algum tipo de medidas ou até a situação se resolver de outra forma. As nossas maiores dificuldades neste momento é conseguir dar resposta fora da Rede Nacional de Apoio à Vítima. Neste momento, as respostas que nós necessitamos maioritariamente é a integração em lar, centros de dia, e a falta de respostas tem sido um problema muito grande e dificulta-nos muito o trabalho. Boa tarde, doutora Patrícia, desde já obrigada pela sua disponibilidade. Queria então fazer uma pergunta que é a seguinte: quais são os desafios específicos na integração de uma pessoa idosa na casa-abrigo? Sobretudo se é uma pessoa dependente ou se ainda é autónoma, porque se for dependente existe aqui um conjunto de cuidados que têm que ser assegurados que neste momento não estamos preparados, portanto não temos funcionárias com conhecimentos em geriatria capazes de prestar o melhor cuidado possível a esta vítima, e este sem dúvida é o maior desafio.